Boa noite. Sou Sara Oliveira. E eu, Alexandre Carrilho. Nós vamos falar sobre a Primeira Guerra Mundial ou Grande Guerra. Vamos começar pelos antecedentes. Vários problemas atingiram as principais nações europeias no início do século XX. Alguns países estavam extremamente descontentes com a partilha da Ásia e da África, ocorrida no final do século XIX. A Alemanha havia ficado de fora no processo neocolonial, enquanto França e Inglaterra podiam explorar diversas colônias, ricas em matérias-primas e com grande mercado consumidor. A insatisfação da Inglaterra, da Itália, Alemanha pode ser considerada uma das causas da Primeira Guerra ou a Grande Guerra. Vale lembrar também, no início do século XX, havia um forte compromisso comercial entre os países europeus, principalmente na disputa pelos mercados consumidores. Essa concorrência gerou vários conflitos de interesse entre as nações. Ao mesmo tempo, os países estavam empenhados numa rápida corrida armamentista, já como uma maneira de se protegerem ou atacarem no futuro próximo. A corrida bélica gerava um clima de apreensão e medo entre os países, onde um tentava se armar mais do que o outro. Agora vamos com a nossa repórter Sara Fernandes, onde trará mais informações para nós. Boa noite, Sara. Boa noite, Sara. Boa noite, Alexandre. Vou falar sobre o início da Grande Guerra. O fim desse conflito foi o assassinato de Francisco Ferdinando, príncipe do Império Austro-Húngaro. As investigações levaram um jovem integrante de um grupo sério chamado Mão Negra, que era contrário à influência da Áustria-Hungria na região do Balcão. O Império Austro-Húngaro não aceitou as medidas tomadas pela Sérvia com relação ao fim. No dia 28 de julho de 1914, declarou guerra à Sérvia. Alexandre. Obrigado. E agora vamos para o nosso repórter Gil Selene com mais informações. Gil. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Sara Oliveira. Trago mais informações sobre políticas de aliança. Os países europeus começaram a fazer alianças políticas e militares desde o final do século XIX. Durante o conflito mundial, essas alianças permaneceram. De um lado, havia a Tríplice Aliança formada em 1882 por Itália, Império Austro-Húngaro e Alemanha. Bom, muito obrigada, Juscelene. E agora eu vou falar sobre um pouco da Guerra das Trincheiras. Compreendendo os anos de 1915 e 1916, o período caracterizou-se na frente ocidental pela Guerra das Trincheiras. O ano de 1915 foi marcado por uma gigantesca ofensiva alemã na frente ocidental, visando eliminar a Rússia, antes de se voltar contra a França. Desenvolvimento. As batalhas se desenvolveram principalmente em trincheiras. Os soldados ficavam muitas vezes centenas de dias entrincheirados, lutando pela conquista de pequenos pedaços de território. A fome e a doença também eram as inimigas desses guerreiros. Nos combates também houve a utilização de novas tecnologias bélicas, como, por exemplo, tanques de guerra e aviões. Enquanto os homens lutavam nas trincheiras, as mulheres trabalhavam nas indústrias bélicas como empregadas. Sara? Muito obrigada, Gil. Bom, agora vamos voltar com mais uma vez a nossa repórter Sara Fernandes, que vai estar falando sobre as principais causas desse conflito. Bom, as principais causas foram a partilha das terras da África e Ásia na segunda metade do século XIX. Gerou muitos desentendimentos entre as nações europeias. Enquanto Inglaterra e França ficaram com grandes territórios, com muitos recursos para explorar, a Alemanha e Itália tiveram que se contentar com poucos territórios e de baixo valor. Este descontentamento ítalo-germânico permaneceu até o começo do século XX e foi um dos motivos da guerra, pois essas duas nações teriam mais territórios para explorar e aumentar seus recursos. No final do século XIX e começo do século XX, as nações europeias passaram a investir fortemente na fabricação de armamento. O aumento dessas tensões gerava insegurança, fazendo assim que os investimentos militares aumentassem diante de uma possibilidade de conflito armado na região. A concorrência econômica entre os países europeus acirrou a disputa
a disputa com mercados consumidores e matérias-primas. Muitas vezes, ações economicamente desleais eram tomadas por determinados países ou empresas, com apoio do governo. As questões dos nacionalismos também esteve presente na Europa pré-guerra. Além das rivalidades, exemplo, Alemanha e Inglaterra, havia o pan-germanismo e o pan-eslavismo. No primeiro caso, era o ideal alemão de formar um grande império, unindo os países de origem germânica. Já o pan-eslavismo era um sentimento forte, existente na Rússia, e que envolvia também outros países de origem eslava. A guerra, então, chegou ao fim. Em 1917, ocorreu um fato histórico de extrema importância a entrada dos Estados Unidos ao lado da Tríplice Entente. Haviam acordos comerciais a defender, principalmente com a Inglaterra e França. Este fato marcou a vitória da Entente, forçando os países da aliança a assinarem o Tratado de Versalhes, que impunha a esses países fortes restrições e punições. A Alemanha teve seu exército reduzido, sua indústria bélica controlada e perdeu a região do corredor polonês. Teve que devolver à França a região da Alsácia-Lorena, além de ter que pagar os prejuízos da guerra dos países vencedores. O Tratado de Versalhes teve repercussões na Alemanha, influenciando o início da Segunda Guerra Mundial. Agora, vamos passar com a Linda. Essa foi a primeira guerra de qual participaram todas as principais potências do mundo, embora, de certa maneira, não tivesse deixado de ser, no fundo, uma guerra civil europeia. As guerras de hoje, contudo, que restringiram a Europa e eram travadas em todos os estados econômicos ali. Em 1914, foi diferente. As principais potências envolvidas eram industriais. Foram utilizados todos os novos experimentos técnicos que a população civil sentiu na carne a guerra. A guerra também deixou 10 milhões de mortos, o triplo de feridos, campos de comércio destruídos. Olha, não. Bom, com mais nós estamos finalizando o nosso programa de hoje e quero deixar uma mensagem aqui, no qual foi uma menina apenas de 10 anos que participou dessa terrível guerra, onde perdeu todos os seus familiares. A violência eliminou, destruiu crianças inocentes, jovens sonhadores, separou famílias e só trouxe dor e revolta. É preciso eliminar a violência, não só das guerras, mas também dos corações. É uma cruel violência, a falta da escola. O pobre não tem direito à moradia. A criança não tem sobrenome. A saúde fazer adoecer e os salários seguir fome. O envio de mísseis sobre nações e a má distribuição de renda são diferentes formas de violência. Quem quer promover a paz, respeitar o próximo, luta pela igualdade, perdoa ao que ofende e age com solidariedade. A violência é eliminada, quando há justiça para todos, quando Deus está nos corações e a dignidade é restaurada. Vamos respeitar o ser humano e agir com amor no Salvador. Vamos eliminar as armas e em cada campo plantar uma flor. Eu quero paz no mundo, mas não a paz que vem da agressão e nem do silêncio da covardia. Quero a paz que vem dos corações, que se entende pelos laços do amor, que gera vida e fraternidade, que unem e pensam diferente, e o que nos faz sermos tratados como gente. Trabalhando pela paz, penso que faremos um mundo melhor, com mais amor, eu e você. Pensamos, pelo menos, cada um fazendo o seu. No final, tomamos um reforço. O mundo será um lugar bem melhor para deixar o nosso filho
Nós vamos conectar. Faça algo que ela fala. Agora é Brasília. Acabou? É, ó. Está muito boa a qualidade do trabalho, tá? Espero que vai. Quanto você cobra esse Salemão daquele menino ali? Quanto você cobra essa droga? Foi eu não. Cheguei agora. Vamos, Alexandre, tá aqui.